Vamos voltando, gente. Quem vai chegando aí vai se sentando. A Laí já tá aqui pedindo a participação. Vamos sentando aí. Quem está chegando agora, boa tarde. A gente está aqui num papo entre dois jovens negros para falar sobre violência racial. Vamos aí retornando. Manda a live aí para a galera que vocês querem compartilhar. Passou rapidinho, nem vi que já tinha uma hora. Aí começou o contador aqui. Mas aí o que eu estava falando com você, que eu ia começar a falar com você, que eu vi nos comentários, de novo, quem quiser mandar pergunta, manda aí na caixinha. Quem quiser fazer algum comentário pode mandar no aberto. Tem muita gente perguntando sobre outras coisas que não é necessariamente do tema. Eu não estou lendo esses comentários, mas não que eles não sejam relevantes. Mas aí alguém tinha comentado sobre a fala de Emicida da semana passada. Não sei se você viu, mas o Emicida gravou um vídeo e ele estava comentando que achava que as pessoas negras não deveriam ir para as manifestações que estavam ocorrendo no Brasil, porque a gente a gente já é o país com o maior impacto do coronavírus no mundo, né? A gente sabe qual é a situação da gente quando a gente adoece, né? Principalmente quem mora em periferia, para ter acesso a médico, enfim, a gente sabe de todo o nível de letalidade, né, do coronavírus. A gente sabe também que, principalmente nas periferias e favelas, o nível de contágio, pela própria forma como a gente vive, todo mundo agarradinho, aglomerado, é muito maior e muito mais e pode ser muito mais prejudicial. Porém, a gente também vive aí, nesse momento, parece que a crueldade, né, do racismo, quando a gente vê o caso das crianças, a gente estava comentando que antigamente, quando eu e você era criança, que a gente tem quase a mesma idade, e de um tempo para cá, a gente só via falar de violência, de gente que morreu, né? Que morreu, normalmente era um perfil tal, um perfil X, né? Jovem, com mais de 18 anos, até 29, até 35, normalmente eram homens jovens. Só que hoje a gente vê um nível de banalidade de vidas negras de forma geral e da polícia, sobretudo, a truculência da polícia com as pessoas negras, que a gente está vendo assassinatos e a gente está vendo processo de tortura com mulheres, com idosos, com crianças. Tem sido absurdo o número de crianças que têm sido, né, assassinadas pela polícia, e a gente não via essas coisas antes. Ou seja, tem um processo aí de avançar, né? Da mesma forma que a gente tem avançado, nós, pessoas negras, enquanto a denúncia do racismo, tem uma coisa de que o racismo tem ficado mais cruel. E aí, né, indo e voltando, para falar de Emicida, eu não consigo concordar, sabe, Alaí, com a fala dele. Eu respeito muito, acho muito legítimo quem escolhe por conta própria, entender que eu sou grupo de risco, eu não tenho possibilidades físicas, psicológicas de ir para uma manifestação, eu quero ficar em casa para me preservar. Eu acho isso extremamente justo, extremamente legítimo, porém me preocupa que um artista negro tão engajado com a pauta racial e com o combate ao racismo como ele, faça uma fala como essa, porque influencia várias outras pessoas. E aí, de fato, a gente está num momento que é guerra, é massacre, a gente tem visto nosso povo massacrado, não dá mais para ser como sabe? Toda pessoa negra, toda pessoa ativista, toda mãe, toda pessoa que vê uma notícia com o assassinato de um menino negro, e hoje, eu estava comentando com você antes da live começar, que hoje a polícia assassinou um menino de 11 anos de idade no Nordeste de Amaralina, Micael, e a gente não vê, por exemplo, nas redes sociais ainda não começou a correr. Isso é uma coisa extremamente triste. E que, enfim, eu fico pensando que está num momento de estreitamento que a gente precisa radicalizar mesmo. E aí eu queria saber o que você acha sobre isso, sobre a possibilidade da gente ir para a rua para fazer manifestações. Como é que você acha que isso se
se isso acontecer, como é que deve acontecer, em relação ao nosso diálogo com outras pessoas negras, para a gente, enfim, enfurecer e ir para a rua, tocar fogo nos racistas aí, como disse o conterrâneo Djonga. Não, então, eu acho um pouco... É muito arriscado, Alane. Isso aí divide muitas opiniões. A princípio, a gente consegue entender, eu pelo menos, eu fico colocando, por exemplo, na minha situação, de morar na casa que eu moro, onde que se a gente cometer algum erro, a gente que eu falo, eu e meus irmãos no caso, isso atinge diretamente com a minha mãe, na minha mãe. Então isso é uma coisa, e acredito também que muitas outras pessoas também poderiam estar nessa mesma situação. É complicado. Então é igual você falou, eu acho que a pessoa, o ser humano ali, tem que ter esse discernimento próprio, se vale a pena ir ou não. Mas que também há outras formas que a gente, lógico, que a forma que a gente procura é sempre a mais expressiva, que a gente quer ir para dentro mesmo, que a gente não acredita no que está acontecendo e não quer acreditar de jeito nenhum, com razão. E quer justiça o quanto antes, e com razão também, porque é revoltante. Só que ao mesmo tempo também a gente acaba percebendo, e isso eu estava conversando com a minha mãe outro dia, é que as pessoas, o povo preto, eles têm morrido por tudo, seja por coronavírus, seja por engano, ou seja por tiro policial, por engano também, ou não, ou seja por qualquer outra coisa, além do corona, sabe? Então eu acho que se for uma forma, é difícil a gente fazer uma bagunça organizada. É difícil fazer isso. É difícil ir para a rua e bater de frente tudo de uma forma organizada. É complicado. Mas eu acredito muito nisso que você está falando também, da pessoa, do ser humano ali, ter o próprio discernimento de achar importante ir para a rua ou não. Mas ao mesmo tempo eu também acho que as pessoas que decidirem não ir, as pessoas que acharem importante não ir, que seria também uma forma de uma maneira que a gente também teria que respeitar essas opções das pessoas que decidiram não ir, as opiniões, porque é uma coisa, é um processo que é difícil de tudo que a gente está vivendo, e eu converso com muitas pessoas, eu tenho tentado me aproximar ainda muito mais das pessoas que eu gosto e tudo, para saber como que elas estão e etc. Então, além dessa incerteza toda da vida que a gente tem vivido, além das ansiedades que têm afetado muito a nossa juventude, além das incertezas das pessoas que estavam estudando, procurando um futuro melhor, e agora com as faculdades fechadas e o mercado de trabalho em crise, como que a gente vai conseguir alcançar esse futuro? Então, tipo assim, é muita pressão já acontecendo. E além disso, tem essa questão também das pessoas morrendo, que piora muito. Do povo preto morrendo, sendo assassinado na tora. E isso piora ainda, muito mais. Então, tipo assim, tem gente que dá conta, tem gente que não dá conta. E a gente tem que respeitar isso. Né? A gente tem que ver isso com uma certa naturalidade. Eu deixo isso uma pauta bem aberta. Não é questão de ficar em cima do muro nem nada. Mas é questão de, tipo assim, até quando você vai aguentar. É revoltante. Mas, tipo assim, dá para segurar a onda de você ficar em casa? Você acha que consegue ficar em casa? Você acha que você tem que sair mesmo? Porque, tipo assim, a gente tá morrendo. Pra caramba ainda. Pra caramba. Então, é uma coisa de, tipo, você saber o que você está fazendo. Não é uma pressão nem nada, mas é você saber, você ter o seu discernimento e saber até onde até onde você vai aguentar. Sabe? Então, eu tenho criado estratégias, por exemplo, para manifestar o que eu tenho pensado. Além das conversas que eu tenho com as pessoas, mas as escritas também que eu faço e tudo. Mas é uma forma de, tipo assim, me deixar um pouco mais leve, mais centrado, mais ligado com o mundo, sabe? E eu acho que isso é uma coisa mais importante também. Mas a gente tem que se cuidar. Não só da gente, mas também das pessoas que estão ao redor. Sim. Eu entendo o seu posicionamento. Eu acredito que tem que ser isso mesmo, né? Principalmente quem tem familiar que é do grupo de risco. Acho que tem essas questões. Agora eu realmente fico pensando o que é que nos falta, né? Porque não nos falta nada. A gente, de fato, tem morrido aí por todas as questões, como você traz aí. Não é o genocídio da população negra, não é só a bala da polícia que atravessa
o corpo preto, né? E o genocídio ela começa de diversas formas, aí tem diversos formatos, tem, né, desde o do não acesso à educação de qualidade, do não acesso à alimentação, tudo isso faz parte sobre um processo sistemático de genocídio da população negra e que às vezes a gente interpreta apenas, e não quero falar apenas, mas não penso em outra palavra, que isso é na segurança pública, é com a polícia, mas a gente de fato sofre aí, né, o que a gente chama de racismo estrutural de diversas formas, né. E assim, eu quero agradecer você por topar estar aqui conversando com a gente. Não sei se você quer levantar mais algum ponto aí que a gente possa conversar, se você queira falar alguma coisa que você não tenha falado, se você quiser me perguntar também. A gente já rendeu mais de 1 hora, mas a gente ainda pode ter um tempinho aqui. O que você acha? Não, por mim tudo bem. Se quiser abrir para as pessoas que estão perguntando, se houver alguma pergunta. Eu não estou acompanhando bem o chat ali, mas se tiver alguma pergunta... Não teve pergunta. Então não tá teve. ótimo. Eu acho que, por mim, tá, eu estou bem tranquilo, estou bem agradecido também pelo convite e tudo. Muito obrigado mesmo por ter chamado para essa live. Eu estou à disposição. Eu queria falar só uma coisa aqui, que eu acredito que muitas pessoas que estão vendo também são pessoas que são amigas minhas, amigos, e pessoas que eu gosto muito de coração mesmo. E que eu tenho não sei se é sei lá, habilidade ou o que seja, mas eu consigo conviver com pessoas diferentes e isso é uma coisa que me faz bem, isso me deixa muito, muito feliz de fazer isso. Então a gente tem pessoas de todos os tipos acompanhando a gente também, mas que nunca faltou respeito da parte de nenhum deles. E muitos amigos meus também, pelo histórico que eu tive também, que tipo, eu usei em escola particular a vida toda. Lógico, eu cresci num bairro com muitas pessoas negras, mas eu também chego a um certo ponto da vida também, Alana, eu acho que você entende isso bem também, que, por exemplo, você fazendo mestrado, você olha ao seu redor, você não vê muitas pessoas negras também. E chega um ponto da vida que eu tenho acompanhado e tenho vivido com muitas pessoas brancas também. E é uma coisa que, tipo assim, essa questão da diversidade é uma coisa interessante. É uma pauta que eu estava discutindo lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá nos Estados Unidos ainda, que as empresas, elas perceberam isso. Nessas questões profissionais e tudo, mas as empresas perceberam, procuraram pessoas, e têm procurado muito pessoas que consigam trabalhar com essa questão de diversidade. As pessoas que sabem ter acesso, sabem conversar sobre diferentes tópicos, sobre pessoas diferentes, coisas diferentes também. Isso para um ganho profissional, individual, profissional. E o bem da empresa, claro. Porque, à medida do possível, no Brasil, outro dia, por que eu escolhi fazer relações internacionais, por exemplo? Que no Brasil estava mandando diplomatas negros para lidar com países africanos, diplomatas brancos para lidar com países africanos. E os africanos reagindo, poxa, mas será que não tem diplomatas negros? Será que não tem negros capacitados para isso? E coisa do tipo. E sim, tem muitos. Mas a questão que eu quero falar dessa questão da diversidade é que, e vai muito em tudo que a gente falou, em tudo que a gente conversou, é que aprender a conviver em conjunto, em comunidade, independente da discordância política, independente das visões que a gente tem, independente de qualquer outra coisa, mas que nunca falte o respeito. Violência não combina com a gente, lógico, mas se precisar de reagir, a gente vai ter que reagir também, porque não dá para aceitar na moral, só que a gente consiga ter esses diálogos. Por isso eu agradeço muito você ter abrido, você ter colocado essa pauta para a gente conversar e ter essas pessoas também ouvindo, de uma forma geral, que não são só pessoas negras também, mas que eles entendam também dessa questão da diversidade, que eles entendam essa questão de que existem pessoas capacitadas também. E o que a gente está falando, que a gente começou desde o início que a gente está falando, não é só uma coisa de vitimismo, não é uma coisa disso, é uma coisa real que tem acontecido, mas que eles entendam isso também, que tem acontecido e tem atingido uma parte da sociedade, e isso tudo foi destinado justamente por conta da cor da sua pele, da nossa pele.
É esse apelo que eu faço. É só isso. Certo, é isso mesmo, Alaê. E como eu fui colocando aí no início, né? Às vezes as pessoas acham que combater o racismo, estudar, ler sobre o racismo é uma coisa só das pessoas negras. E aí os brancos têm o privilégio de passar a vida inteira sem refletir sobre o racismo, sem se posicionar sobre o racismo, mas as pessoas brancas elas que têm que compreender melhor, né? Elas precisam estudar, elas precisam debater, porque é um processo de desconstrução. A gente não está aqui botando o dedo na cara de nenhuma pessoa branca e dizer, você é responsável pela desgraça dos negros no Brasil e tal. Não é isso, é óbvio que quando a gente fala aí que os racistas, eles precisam ser responsabilizados nas suas ações individuais, eles precisam sim, porque o racismo é estrutural, mas também tem a manifestação do racismo por pessoas, indivíduos, e aí elas precisam ser responsabilizadas por isso. Mas essa coisa de conviver em sociedade, de que a gente está aí, a gente vive, né, um ambiente plural, e aí que a gente sabe que nesse campo da diversidade não tem sujeitos que são respeitados e tem outros sujeitos que não são respeitados. E aí é muito importante que as pessoas brancas elas estejam, porque eu estou vendo aí, né, subindo os comentários e tal, estou vendo muita gente branca aí em comum. Você está trazendo um público aqui no Odara, pelo menos nas nossas experiências. Não tem muito, mas eu acho fundamental assim, o debate da branquitude. Tem muita gente preta e muita gente branca que tem produzido intelectualmente sobre a branquitude, e é importante a gente entender que as pessoas são racializadas, que brancos também têm raça, brancos também têm identidade racial, e a identidade racial das pessoas brancas é marcada por todos os privilégios que eles vivem, só que a gente se esforçando para viver nesse ambiente de sociedade, tem um movimento aí de todos os lados para tentar compreender as outras pessoas e fazer aí esse mundo mais possível, né? Eu agradeço mais uma vez aí pela sua presença aqui. E é isso, acho que foi bem legal. Até agora aí tem 33 pessoas. Falar para as pessoas aí que ainda não seguem, que sigam a Alaê e que acompanhem o blog dele. Ele tem trazido várias reflexões aí no seu blog. Mesma coisa, quem não segue o Instituto Odara, segue a gente. A gente, enfim, tem um trabalho extremamente amplo de combate ao racismo, ao patriarcado, de empoderamento das mulheres negras e da população negra como um todo. A live vai ficar salva para quem está perguntando. E é isso aí, viu, gente? Muito obrigada por quem ficou até agora assistindo. Valeu, Alaê. Beijão. Valeu, muito obrigado, Alane. Um beijo para todo mundo aí também que assistiu. Obrigado pela oportunidade também. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.